Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, nada melhor do que estrear com o pé direito no campeonato estadual do Rio de Janeiro para o clima mudar em São Januário. E neste vídeo a gente vai falar bastante aí sobre o futebol profissional do Vasco da Gama. Um dia que foi repleto aí de novidades, onde a gente viu o Leandro Castan rescindindo o contrato com o Vasco da Gama. A gente vai falar aqui sobre 4 reforços que o Zé Ricardo vai ganhar para o jogo contra a equipe do Boa Vista. Iremos abordar aqui a situação do Bruno Gomes. Que situação, hein, rapaziada? Hoje a gente tomou conhecimento aí de várias coisas e esse rapaz, ele está perdido. Os pais precisam ficar atentos aí à carreira do filho, porque é um cara totalmente desorientado esse Bruno Gomes. E a gente vai explicar o porquê. E é o seguinte, a gente vai falar muito aqui sobre a situação do mecanismo de solidariedade, grana podendo entrar no Vasco da Gama, um alívio financeiro. Iremos abordar a situação da SAF. Houve novidade hoje, o jornalista Jorge Nicola trouxe aí mais coisas aí, deixando o torcedor do Vasco um pouco apreensivo, aquele que não quer a SAF no Vasco da Gama. E a gente vai falar aqui sobre a política do clube. Se inscrevam no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, primeiramente futebol aqui do Vasco da Gama. O Vasco ontem estreou com o pé direito, outro clima, descontração. A gente até viu aí o Raniel dando um dinheiro aí pro Bruno Nazário pela assistência que ele deu. O vídeo até repercutiu bastante, viralizou. Mas a gente tem que ter calma, gente. É um início de um trabalho árduo que o Zé Ricardo terá pela frente. Foi uma vitória, assim, maiúscula. O Vasco não vencia lá em Volta Redonda há 8 anos no Raulino de Oliveira. E há que se destacar, sim, o que o time produziu. Até porque a maioria desses jogadores nunca tinham atuado juntos. Existe um peso aí com relação à estreia, vestir a camisa do Vasco da Gama, e graças a Deus acabou dando tudo certo. A gente tem muito que evoluir, principalmente na parte defensiva. A gente tem que ser honesto, precisa de alguns ajustes aí, mas as coisas estão andando. E é o seguinte, o Zé Ricardo, ele vai ganhar 4 reforços para o jogo contra o Boa Vista, jogo que vai acontecer no sábado em São Januário às 21h30. Perfeito? Então vamos lá. Hoje o Matheus Barbosa e o Getúlio tiveram seus nomes registrados aí no boletim informativo da CBF, né? O conhecido BID. E a situação aí do Vanderlei e do Galarza também regularizados e estarão à disposição aí do nosso treinador Zé Ricardo. Bom, meus amigos, hoje o site oficial do Vasco da Gama anunciou que Leandro Castan não é mais jogador do Vasco da Gama. O Vasco fez um acordo com o Castan. Castan deixa o Vasco da Gama. Castan, que chegou aqui no Rio em 2018, alternou momentos bons, momentos ruins, mas que
principalmente nas duas últimas temporadas, não foi bem com a camisa do Vasco e, na minha opinião, não vai deixar saudade nenhuma. Deixe aí nos comentários se o Castan vai deixar saudade para vocês ou não. E, gente, que situação é essa do Bruno Gomes, hein? Dividindo aí os torcedores do Vasco da Gama. Tem gente que acha que ele agiu certo, tem gente que fala que ele não agiu certo. Mas fato é, pessoal, que o Bruno Gomes ele tinha uma proposta do mundo árabe. O Vasco está devendo sim para ele. E é o seguinte, se ele estivesse a fim de sair, para não prejudicar o clube, ele poderia ter ido para o mundo árabe, o Vasco iria pagar ele e simplesmente aí ficaria tudo sanado. Só que ele não aceitou a proposta do mundo árabe, certo? E foi para a justiça aí, processando o Vasco da Gama, cobrando 2 milhões. Aí a gente tomou conhecimento hoje que, pelo incrível que pareça, a liminar foi negada lá pela 45ª Vara Civil e a juíza deu um prazo de 48 horas para o Vasco da Gama se manifestar. E o GE fez uma matéria sobre essa situação do Bruno Gomes. Na verdade, o Vasco deve 290 mil ao Bruno Gomes. Aí surgiu aquela pergunta: por que o Bruno Gomes está pedindo na justiça 2 milhões de reais? Eu vou explicar aqui. Bom, o Vasco deve aí R$ 72.588 de depósito de fundo de garantia. O Vasco não recolhe o fundo de garantia do Bruno Gomes desde julho de 2020, certo? Então, muito tempo. 130 mil de 2 meses de salários atrasados, novembro e dezembro. Aí tem a situação do 13º, 65 mil reais. Esse era o salário que o Bruno Gomes ganhava no Vasco da Gama. O terço constitucional, 21.660 reais. E para finalizar, existia uma cláusula contratual, né, no contrato do Bruno Gomes, né, que em caso aí de uma rescisão de contrato, haveria uma cláusula compensatória. Então ele está cobrando 1.733.000 por conta dessa cláusula. Se está no contrato, galera, é aquela situação, né? Mas eu acho que ele vacilou nessa situação, na minha humilde opinião. Bom, com relação à situação aí do mecanismo de solidariedade, o Vasco muito atento aí à situação do Douglas Luiz, que é uma situação que pode render para o Vasco da Gama muita grana. O Arsenal fez uma proposta aí milionária para o Aston Villa, e é o seguinte, a gente pode ver o Douglas Luiz aí no Arsenal, e o Vasco teria aí 2,5% para poder receber nessa transação aí. Bom, meus amigos, com relação à situação da SAF, o jornalista hoje, Jorge Nicola, ele trouxe novidades preocupantes, né? Ele falou que existe pelo menos 20 grupos com interesse na compra da SAF do Vasco da Gama. E é aquela situação, a AGS torna cada vez mais necessária, porque propostas estão chegando aí na mesa para que a gente veja aí o Vasco da Gama sendo vendido. Já dei a minha opinião aqui, o Vasco pertence aos torcedores. Então, diante dessa situação que o Jorge Nicola nos trouxe hoje, que existe 20 grupos aí interessados, eu acho exagero, mas a gente precisa aí da situação da AGE. E teremos aí uma possibilidade grandiosa. Sábado, dia de jogo do Vasco da Gama em São Januário,
o pessoal vai estar lá recolhendo as assinaturas. Perfeito, pessoal? Eu agradeço pela atenção de vocês. Vamos fiscalizar o Vasco, comemorar aí com moderação. E é o seguinte, se Deus quiser, vai dar Vasco. Valeu, aquele abraço.